Boa noite a todos. Vamos aí a mais uma aula de introdução à fitopatologia. Agora, nesse novo formato, né? Vou estar gravando um vídeo para vocês para tentar explicar um pouquinho melhor o assunto, tá? A aula de hoje é sobre introdução à fitopatologia. A gente veio aí de uma conversa sobre solos, sobre uma conversa sobre pragas, né? Sobre entomologia. E agora vamos falar um pouco sobre fitopatologia, porque o próprio assunto que eu vou querer abordar, o próximo assunto, vai ser sobre produção integrada na agropecuária. E aí a gente precisa ter uma noção desses assuntos todos para a gente poder melhor compreensão, né? Ter uma melhor compreensão. Hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos, o histórico da fitopatologia, os agentes causais de doenças em plantas e a importância das doenças nas plantas, né? E algumas epidemias importantes no nosso país. Como o assunto é extenso, vocês já podem perceber, né? Eu dividi em duas partes. Hoje é a primeira parte, semana que vem eu faço a segunda parte da nossa aula, tá? Bom, fitopatologia é uma palavra que tem origem grega, phyton, planta, patos, doença, por isso a gente fala doença das plantas, né? E logos é estudo, logia é estudo, né? Então, é um estudo, é uma ciência que estuda as doenças causadas nas plantas. Ela é definida como uma ciência que estuda os organismos, propriamente dito, que causam doenças em plantas. É uma ciência que estuda doenças, abrangendo todos os seus aspectos, desde diagnose, etiologia, epidemiologia, até o seu controle, né? A fitopatologia, ela estuda os organismos, como eu havia dito no conceito agora mesmo, e esses organismos que causam doenças em plantas são fungos, bactérias, nematóides, vírus, protozoários. Os mecanismos pelos quais esses organismos produzem doença nas plantas, né? Cada um deles, os fungos, as bactérias, os nematóides, os vírus, os protozoários, tem mecanismos diferentes de ação para produzir essas doenças. Em terceiro lugar, ela também estuda a interação entre esses micro-organismos e doenças. Em quarto, as condições que favorecem o desenvolvimento das doenças, porque existem condições de clima, temperatura, deficiência nutricional da planta, entre outras, que causam também, favorecem também o desenvolvimento das doenças. São causas abióticas, né? Que não tem nada a ver com os organismos vivos que a gente citou ali no começo. Os mecanismos, os métodos, né, de prevenção e controle das doenças que visa diminuir os danos causados, né, os danos econômicos causados às culturas que estão suscetíveis ou foram atacadas por esses organismos. Bom, o que são fungos, né? Fungos são organismos unicelulares, filamentosos e sem capacidade de realizar fotossíntese, não produzem o próprio alimento, ou seja, eles necessitam de se nutrir com carbono orgânico e fazem isso através da absorção da sua parede, tá? Aqui estão as imagens dos micélios, micélio cenóstico e um micélio septado de alguns fungos, tá? Aqui eu dei o exemplo do fungo fusário, para vocês terem ideia do que é um fungo, tá? Um organismo unicelular, ou pode ser também um organismo filamentoso, sem capacidade de realizar fotossíntese. E as bactérias são também unicelulares, procarióticos, né? Não necessariamente tem núcleo, né? Envolvido por uma membrana. São bacilioformes, são micro-organismos diminutos, né? E é impossível a gente ter critérios morfológicos consistentes de rotina para identificação e taxonomia. São muito mutáveis e carregam um alto grau de diversidade fisiológica, né? Eu costumo comparar, para a gente conseguir diferenciar fungos, como raças de cachorro. Os fungos a gente consegue dizer qual é mais bravo, né, mais agressivo, e qual é mais dócil, manso. Já as bactérias não nos permitem essa condição, para vocês entenderem um pouco a diferença. O vírus já vem da palavra do latim vírus, que é igual a veneno. Vírus é um complexo de ácido nucleico, tem uma capa protetora proteica, né, ou lipoproteica. E agora com essa história do coronavírus, está todo mundo sabendo, né, que o álcool 70 quebra essa capa de proteína, quebra essa capa lipoproteica, por isso que ele é exterminado facilmente com água e sabão ou com álcool 70, né. Esse ácido nucleico
ele só se organiza apenas no interior da célula das hospedeiras. Então, o vírus, assim, também dentro das plantas, né? Quando essa capa protetora, capa de proteína lipoproteica, né? Ela está no interior da célula vegetal, é quando ocorre a replicação. E aí ele começa a se proliferar, né? Então, depende do sistema da síntese de proteína do hospedeiro. Então, se houver a síntese da proteína, dessa capa proteica, dentro da planta, aí sim ele começa a se propagar, né? E então o vírus ele é organizado a partir de materiais existentes nas células, tá? Essa é um pouco a diferença. E nós temos um outro organismo, que é o nematóide, que são animais do sub-reino Metazoa e Filonemata. A palavra nematóide vem do grego e significa em forma de fio. Nematóide é um nome utilizado para os helmintos parasitas de plantas, né? Então aí nós temos não só helmintos em humanos, mas também em plantas. E a gente reconhece uma planta atacada por nematóide através dos sintomas. E os sintomas, infelizmente, aparecem desiguais nas plantas, né? Pode ocorrer aí uma murcha nas horas mais quentes do dia, geralmente reboleira, como a gente pode observar aqui melhor na foto A, né? Há uma reboleira de murcha, né? Nessa hora mais quente do dia. Folhas e frutos com menor tamanho, né? Um certo nanismo ou entouceramento da planta, uma exibição exagerada de deficiências nutricionais, né? A planta tem uma certa sintoma de deficiência nutricional, mas há uma exibição exagerada devido ao ataque do nematóide, ele deixa mais evidente. O sistema radicular fica mais denso, com raízes laterais. Alguns nematóides aparecem como galhas nas raízes, tubérculos e bulbos. Há um deslocamento e quebra do córtex radicular, né? Necroses em órgãos aéreos e subterrâneos. E a formação de sementes anormais. São todos sintomas que aparecem na planta quando atacada por nematóides, tá? O histórico da fitopatologia, ele é bem interessante. Então, a gente pode começar a dizer que os relatos daí sobre as doenças, os relatos mais antigos sobre doenças em plantas, vêm aí encontrado na Bíblia, né? Então, você tem lá em Deuteronômio, Gênesis, Ageu, Crônicas, em Amós, né? Uma citação às doenças ocorrida nas hortas e nas vinhas daquele tempo antigo, né? Que é um caso aí, a forma de disseminação, o vento abrasador, né? Com ferrugem, a multidão das hortas e vinhas. Então, ataque também nos olivais, né? Uma citação aí, comeu a lagarta, né? Então, assim, o ataque de fungos a lagartas também vem citado desde o tempo da antiguidade e os relatos que a gente tem mais antigos na Bíblia. Mas a gente vai dividir a história da fitopatologia em 5 períodos, tá? Primeiro período, a gente considera o período místico, que é esse que ocorreu da mais remota antiguidade até o século XIX. E aí eu dei o exemplo, a gente tem como exemplo aqui a ferrugem dos cereais, o mídio da videira, que é o plasmópora, o crestamento bacteriano, né? Então, são essas 3 exemplos desse período, tá? A partir do século XIX, a gente chama de período da predisposição. Já era evidente a associação entre fungos e plantas doentes. Então, foi quando surgiu a teoria da geração espontânea e da perpetuidade das espécies. Aí, autores como Franz Unger, em 1833, já dizia que em determinadas condições qualquer planta podia ter fungo. Anton de Bari, em 1845, já alertou sobre as graves consequências sociais e econômicas na Europa devido à doença no cultivo da batata, que mais tarde, em 53, foi provada que era causada por um fungo, a requeima da batata era causada por um fungo, pelo fungo Phytophthora infestans, né? Aqui é a imagem dele aqui, e o dano econômico que causa no tubérculo, tá? O terceiro período é o período chamado de etiológico. Robert Koch, em 1881, estabelece que
há uma associação constante de patógeno hospedeiro, fala sobre isolamento do patógeno, começou a fazer inoculação de patógeno e reprodução dos seus sintomas, né, e o reisolamento do patógeno. Então começou a fazer o que a gente conhece hoje como a descrição de muitas plantas, né? Então, a descrição de muitas doenças em plantas, doenças como oídios, míldio, ferrugem, carvão, hérnia das crucíferas, né? Então, em 1886 começou a descrição de bactérias em pera, o contágio de Vivium limudviroses. Miladert falou sobre a cauda bordaleza, que era o controle, né, de fungos através do uso da cauda bordaleza, né? Então aqui a gente tem aqui os esporos, antrax de esporos em animais, né? E aí a gente já tem um pouco mais avançado, né, nesse período. Começou-se a descrever, associar, inocular, reproduzir e tentar controlar. O quarto período a gente chama de período ecológico. Os fitopatologias, né, de plantão, eles começaram a catalogar, né, as principais doenças e seus agentes, reconheceram a importância vital do meio ambiente na manifestação das doenças. Quando a gente começou a associar os fatores abióticos à manifestação de doenças em plantas, como eu disse lá no início da aula, e começou a fazer várias pesquisas nesse período sobre resistência e predisposição de planta a patógeno, planta que era mais suscetível à ação fúngica, planta mais resistente a fungos e bactérias, né? Então começou a fazer pesquisas de genética, melhoramento, e também começou a avançar na questão da agressividade e variabilidade dos patógenos, né? Então, alguns conceitos como forma, espécie, raça, variedade, biotipo, todos esses foram dessa época, né, nesse período ecológico. Então, em 1913, começaram assim, os primeiros fungicidas, que eram à base de mercúrios, que hoje é proibido, e aí os fungicidas orgânicos. As doenças de plantas passaram a ser vistas como resultante dessa interação hospedeiro, patógeno, ambiente, né? Então, até o terceiro período era só patógeno hospedeiro. A partir desse período já era patógeno hospedeiro ambiente, tá? Já começou a avançar um pouquinho mais. Lembra da nossa aula, voltando aqui mais um instante, sobre conceitos sobre agricultura numa perspectiva sistêmica, né? Tá nesse sentido. A gente entender que as plantas infestantes, as plantas consideradas daninhas, solo, nutriente, clima, água, doenças, pragas, os inimigos naturais estão todos interligados de alguma forma. Existe uma interação entre esses componentes, né, do sistema produtivo. O período atual, que a gente considera como quinto período, já são os estudos com epidemiologia de patógenos em condições climáticas adversas, né? Então, estudos de genoma de fungo, de bactérias e vírus, sequência gênica, biologia molecular, é um negócio mais avançado, né? Estudos de segurança alimentar, por exemplo, fungos e bactérias que eliminam toxinas e ficam residuais nos alimentos, né? Então, se a gente não vai se contaminar, intoxicar nós, humanos, né? Ou animais. Estudos com proteção de plantas e patógenos, né? Então, você colocar nutrição de plantas, que é a teoria da tronfobiose, nutrição de plantas adequadas para que as plantas não fiquem tão suscetíveis ao ataque de patógenos, né? Proteção através de numeramento genético, né? Então, plantas mais resistentes ao ataque de fungos, de bactérias, de vírus. E a proteção biológica, né? Que seria o controle biológico de fungos controlando fungos, né? A proteção química, que seriam os agrotóxicos, propriamente dito. Então, aqui do lado, a gente tem aqui um grão de café brocado, e aí o fungo, aspergillus, né? Produz uma toxina que faz mal para a gente. Então, a segurança alimentar, ela implica em ter alimentos em quantidade suficiente
como a gente já disse isso anteriormente em outras ocasiões, mas também com a qualidade, quanto à qualidade desse alimento que está sendo oferecido para não prejudicar a saúde humana. Então, a gente tem 1 bilhão de pessoas no mundo que não comem o necessário para sobreviver, entretanto, a produção no mundo nunca foi tão abundante, né? Então, a gente produz ainda muita coisa, embora às vezes não é de qualidade também. Então, esses dois aspectos, né? Se preocupar em não faltar alimento, mas também oferecer um alimento de qualidade. A importância das doenças das plantas, elas são muito grandes. A gente tem aí epidemias famosas. A primeira delas, do século XIX, é a requeima da batata, né? Aí a gente vai ter na década de 20, o mosaico na cana-de-açúcar. Na década de 30, a tristeza dos citros. Na década de 60, 70 e até hoje, ela ainda é um problema, o cancro cítrico. Na década de 70, o mosaico do mamão, em São Paulo. A vassoura de bruxa, na década de 90, né? Foi muito importante para o ciclo da cultura. Os fatores ambientes sobre a ocorrência das doenças têm sido notados há mais de 2000 anos, né? Naquela primeira passagem lá, nos primeiros relatos em Amós, na Bíblia, a gente fala sobre o vento, né? Que veio levando a ferrugem para as vinhas, né? E para as hortas. Aí a gente também tem outras citações, né? De cereais plantados em locais altos que estavam menos sujeitos ao ataque de fungo que os cereais cultivados em terras baixas, né? Então, relatos de filósofos dessa época, de 286 anos antes de Cristo, citando esse tipo de situação, né? Então, a gente tem que ver que existem fatores que são responsáveis pelo processo do estabelecimento da doença, tá? Esse fator pode ser o próprio patógeno, o hospedeiro suscetível, o próprio homem, né? Ou o ambiente, todos eles interligados. E isso vem desde a antiguidade, desde antes de Cristo, desde 370 anos antes de Cristo, né? E aí ficou mais evidente na Europa, no século XIX, e até a atualidade ainda a gente tem nos afetados, né? Tá aí a ferrugem da soja, né? Ferrugem asiática, que é um problema que a gente sentiu aí recentemente. Bom, a primeiro problema, né, que ocorreu, que foi o caso da requeima da batata, né, o Phytophthora infestans, houve fome e morte, né, na Europa, por conta dessa doença, porque a base da alimentação daquelas pessoas era batata. E aí esse fungo, né, promoveu uma infecção epidêmica que devastou roças inteiras e as pessoas, infelizmente, né, passaram fome. Então, houve fome, morte e imigração. Então, da Irlanda para a Irlanda, né? A segunda maior catástrofe foi a catástrofe de Bengala, né? Agricultores de Bengala que viram o terror nas suas plantações de arroz, destruída pelo fungo também, chamado Hemiltophorum oryzae. Esses danos, né, causaram de 75% a 90% de fome naquela época, né, na região da Bengala, onde a base da alimentação era o arroz, né, e a ajuda humanitária de países, principalmente da Inglaterra, não foi possível, e 2 milhões de pessoas morreram de fome. Você imagina, um pouco antes já havia acontecido isso a batata, né, e aí na sequência, né, na Índia, a mesma situação, né? Não tinham o que comer porque não se conseguia mais plantar. Daí a terceira doença mais importante foi no Sri Lanka, né? Foi no café, né? Ocorreu que as pessoas, né, produziam muito café, se bebia muito café e essa produção toda era exportada para a Inglaterra, que bebia bastante. Então, o Sri Lanka produzia mais ou menos nessa época 50 mil toneladas de café, né, na região Ceilão. E aí enviaram para lá folhas de café com lesões recobertas com um pó amarelo. E logo viram que era um fungo causador da ferrugem, né? E esses prejuízos foi levar a produção de café a zero, falência dos plantadores, dos catadores de café, e os bancos, consequentemente, enfiaram e financiavam a grana, né, e o comércio.
tanto de café como de arroz. E aí os ingleses, que eram bebedores de café nato, passaram a ter que tomar chá. Por isso os ingleses até hoje têm essa tradição, né? Então eles não tinham como encontrar outra bebida quente, a Europa é fria, né? E estimulante, que ajudasse a suportar o clima. Então todas as plantações lá do Sri Lanka passaram a ser substituídas por lavouras de chá. Por isso hoje o inglês tem a tradição de tomar chá. Olha a importância, né, das plantas, que é uma coisa cultural, né? Fez a pessoa culturalmente ser conhecida como tomador de chá. A quarta importância das doenças foi a ingestão do pão de farinha de centeio contaminada com fungo, né? Então, essa toxina, esse fungo, né, tóxico, causava sintomas como aborto, formigação, febre alta, problemas mentais, as alucinações levavam à morte, né? E a última ocorrência dessa doença foi em 1951. Na França, 300 pessoas adoeceram e várias pessoas ficaram enlouquecidas por causa dessa toxina desse fungo, tá? Que era encontrado, chama fogo de Santo Antônio, que é encontrado no trigo, na farinha de centeio, tá? No caso do Brasil, as epidemias que mais ocorreram no Brasil, né? A mais importante delas, a primeira delas, foi o mal das folhas das seringueiras. A produção da borracha era extraída da floresta, né? E em 1912, o Brasil era o primeiro produtor e exportador mundial de borracha. Aí em 51, ele passou para importador, né? A borracha começou a vir da Malásia, Tailândia, Indonésia. E em 1928, por que ele passou a ser importador, né? Porque em 1928, logo depois de 1912, Ford Motor plantou 4.000 pés de seringa lá no estado do Pará. Só que todo seringal foi abandonado devido a um ataque do fungo. E aí a gente passou a ser importador de borracha e não exportador mais. Em 1935, um novo seringal foi plantado, quilômetros acima do anterior. Foram empregados clones com mais alta produtividade, numa área de 6.000 hectares, e houve um novo ataque, né, de microciclos, o lei, e o seringal também foi abandonado. Aí em 47 ele reconhece, né, Henry Ford reconhece que foi vencido por esse fungo, e no início do século XIX, a exploração de Hevea brasiliense na Amazônia é uma atividade de alto risco, né? Então, ela continuou sendo uma atividade extrativista, né? Por estar distante uma da outra 10.000 metros, né? Então, ela ainda é uma cultura, né, seringueira, que tem que ter esse cuidado, tá? Uma outra epidemia muito importante no país é o mal do Panamá e da banana maçã. Foi considerado em Piracicaba a planta com sintomas de murcha. As variedades maçã, prata e ouro, elas são suscetíveis a fusário, que é o causador do mal do Panamá, ao ponto de inviabilizar a exploração econômica da fruta, né? Porque uma vez se o fungo estiver presente na plantação, pode esquecer, né? Hoje a gente já tem bastante variedades resistentes ao mal do Panamá, mas enfim, é recomendável, ao encontrar o mal do Panamá na planta, eliminar a planta naquela cova e colocar cal hidratado para esterilizar, né? Então, novos plantios foram feitos já infectados com patógeno e atualmente essa é uma variedade que é difícil de encontrar no mercado devido a esse mal do Panamá. Mas ainda a gente encontra porque tem algumas variedades resistentes já a essa doença. Outra doença muito importante também na cultura da bananeira é a cigatoca negra, né, que veio da Ásia. Ela foi encontrada no Brasil em 98. Ela é encontrada nas regiões hoje norte, centro-oeste, sul e sudeste. A Bahia, ela é considerada uma área livre da doença, né? E o fungo que causa a cigatoca negra é o Mycopharella figensis, tá? Esses são os sintomas da cigatoca negra, para a gente poder entender um pouquinho.
Uma outra epidemia que teve bastante importância no Brasil é a vassoura de bruxa. Ela ocorreu na década de 1980, né? Foi o maior golpe na lavoura de cacau da Bahia. Esse fungo levou muitos fazendeiros à falência. Após 28 anos de atividade, aí que começou algumas fazendas a dar sinais de recuperação, né? E já atinge hoje uma produção de 1 tonelada por hectare, mas a produção média é de 150 quilos por hectare, devido a essa doença, tá? Vassoura de bruxa no cacaueiro, ela foi descoberta em 1885, já ocorria na Amazônia, e chegou na Bahia na década de 90, em 1989, 90, né? Então, ela mumifica os frutos, né? E inviabiliza a produção do cacau, tá? Então, antes da vassoura de bruxa, o Brasil era o segundo maior produtor mundial de cacau. Depois da vassoura de bruxa, o Brasil passou a ser o 5º produtor mundial, né? Já foi para o 6º, subiu mais um degrau. Hoje é o 5º maior produtor, né? De cacau. Na Bahia tem 95% da produção nacional, 20% da produção mundial, né? Produz atualmente aí 350 mil toneladas por ano e gera mais ou menos 300 mil empregos diretos, tá? Isso antes da vassoura. E atualmente tem 250 mil toneladas por ano, né? Caiu em 100 mil toneladas, gera nem 1/3 dos empregos diretos, né? O que totaliza aí mais de 250 mil desempregados. Para a gente ter uma ideia de como é importante uma doença numa planta, como ela causa, né, uma disseminação. Houve um desastre socioeconômico, fechamento de fazendas. Eu tive recentemente passando minhas férias em Porto Seguro, errei o caminho, fui parar em Ilhéus, né? E aí no caminho de volta para chegar até Porto, eu vi essas fazendas fechadas, abandonadas, né? Ainda temos como visualizar esse tipo de situação que ocorreu por causa dessa doença, né? Hoje a gente tem que fazer um manejo mais integrado, um controle, né, integrado, remoção e destruição de partes afetadas, assim como acontece com o mal do Panamá, também na vassoura de bruxa, fungicidas protetores à base de cobre, resistência genética, controle biológico, né? Temos aí o tricoderma e cladobotrium, que têm sido assim bem eficientes no controle da doença, tá? E a 5ª epidemia de maior importância, nós temos o cancro cítrico. Ele é causado por uma bactéria. Ela foi introduzida em 1957 lá na região de São Paulo, Presidente Prudente. Ela é altamente contagiosa, resistente, consegue sobreviver a vários ambientes por vários meses em folhas, ramos e frutos com sintomas, né? O Estado de São Paulo, para exportar suco concentrado e seus derivados, precisa adotar e cumprir normas de legislação internacional, o que vem essa doença nos dando um grande prejuízo econômico, né? Nós já nas outras aulas vimos que o Brasil é um dos maiores produtores de laranja, né? Imagina o cancro cítrico dar uma prejudicada, né? Essa bactéria, Xanthomonas. O 6ª doença mais importante aí no Brasil é o cancro do eucalipto. A gente viu aí o mal das folhas na seringueira, agora o cancro do eucalipto, causado por uma diversidade de fungos, né? Não só né? Mas vários fungos causam essa doença, tá? Chamada de cancro. E a gente pode dizer que atualmente as doenças de importância atual, a gente pode citar aí o cancro cítrico até hoje, a cigatocra negra na bananeira, a morte súbita dos citros, a ferrugem asiática da soja, né? O green Ning dos citros e a leprose dos citros, como as principais doenças, só para a gente poder mais ou menos se situar. A ferrugem asiática da soja, eu creio que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, é desse fungo Basidium miceto, né? Foi em maio de 2001, no Paraná, as primeiras descobertas de plantas, né? A leprose dos citros, ela já veio causando quedas e danos de frutos e morte de ramos, né, da planta em 2 ou 3 anos, extermina, né? Na verdade, a leprose dos citros, ela é causada
por um vetor, por uma praga, por um ácaro, né? Pelo Bravidiopalpus folensis. Então, se a gente controla o ácaro, a gente não dissemina a leprose. Isso é uma coisa bacana também da gente entender, tá? Então, controle com acaricida. Muitas doenças em citros, né? A gente não tem como controlar a doença, mas temos como controlar o vetor, aquele que leva e dissemina a doença no meio da roça, né? No meio da lavoura. A gente tem aqui o greening dos citros, que a primeira constatação foi agora, em 2004, né, recentemente, né? Já não é 1800 e bolinha, né? Já é 2000 para cá. Também temos aí um vetor, né? Que é o psilídeo, que é o grande vetor, né? E ele causa essa má formação aí do fruto, né? E é persistente no vetor, então a gente tem que controlar também o vetor, tá? Bom, a aula de hoje era sobre isso, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, né, a gente termina de falar sobre os outros aspectos importantes aí na fitopatologia. Agradeço a todos, né, eu estou aí à dúvida à disposição no WhatsApp a qualquer momento. Obrigadão.